Vamos ler Josué capítulo 24, versículo 14. Diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade. Eu quero ler com vocês na TV, eu acho que vai ser mais fácil, mas podem ler na sua Bíblia de papel. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto agora. Josué diz assim: eu, porém, e minha família serviremos ao Senhor. Versículo 16 diz: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Feche seus olhos, vamos ler até aqui. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada um. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto e que o Senhor fale a cada coração. Senhor, nós estamos disponíveis nessa noite a ouvir a Tua mensagem e a Tua palavra. Senhor, que essa casa seja cheia da Tua graça e da Tua glória, e que nessa noite o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Aleluia, amém. Irmãos, hoje é o nosso último dia da nossa série de mensagens Maturidade. E eu confesso para vocês que foram dias e semanas maravilhosas na minha vida, porque eu vejo um amadurecimento nessa igreja, eu vejo um amadurecimento na vida de tantas e tantas pessoas aqui. Eu não sei se alguém viu ontem no grupo da casa, mas hoje eu estou me sentindo ainda mais maduro. Eu ganhei um novo kit de ferramentas da Bosch. Como semana passada eu falei que eu tinha comprado uma parafusadeira, essa semana eu ganhei um kit completo de parafusos da minha esposa, e eu estou me sentindo muito feliz por isso. Falei para ela que eu estou quase fazendo qualquer tipo de serviço, só me chamar, irmão, precisou furar, tamo junto. Mas essa série de mensagens sobre maturidade, ela nos trouxe um descortinar sobre a nossa vida em Cristo e aquilo que nós queremos ser nos próximos anos enquanto igreja. Essa série de mensagens trouxe para nós a história de Josué, e sobre a transição que Josué estava vivendo, e sobre os momentos da vida de Josué que foram decisivos na vida dele. Nós vimos toda a história de Josué, e agora, nesse último texto, nós vemos o final da vida de Josué. Josué com seus 110 anos. Algo que nós entendemos sobre transições e uma vida de maturidade, eu quero que você anote isso comigo nessa noite, é: se você quer ver o quanto você é maduro, veja como você reage às transições da sua vida. Você quer ver o seu nível de maturidade? Veja como você reage às circunstâncias que estão acontecendo na sua história. Será que você tem sido talvez impertinente? Será que você tem sido procrastinador? Será que talvez você tem sido uma pessoa que não tem que quer ir à luta, que quer ir adiante? Ou será que nesse momento de transição você tem ficado com sangue nos olhos e falado: Deus, eu vou atrás? De uma maneira resumida, nós falamos aqui durante essas semanas sobre que Deus pode muitas vezes não te mostrar um plano, mas Deus tem para nós em todos os momentos uma promessa. Nós falamos também sobre a obediência a Deus, quando Josué está de frente a Jericó e Deus manda que eles marchem de forma calada em volta. Nós falamos aqui sobre persistir no nosso chamado. Nós falamos aqui durante todas essas semanas sobre persistir em oração, sobre passar a promessa de Deus. Quando eu aprendo algo, quando Deus derrama algo sobre minha vida, eu preciso aprender a abençoar o meu próximo. E sobre louvar a Deus
o tempo todo. Se você não viu essa série de mensagens, já está lá no YouTube da casa. Você pode entrar no YouTube da Casa Voadora, todas as mensagens estão lá. Então nós vemos aqui no capítulo 24, Josué saindo da sua tenda, e ele vira ali para o povo de Deus, para o povo de Israel, e fala assim: olha, vocês podem querer voltar para a vida passada de vocês, querer adorar os deuses de vocês, mas eu e a minha casa, nós nos decidimos que nós vamos adorar ao Senhor. Quantos aqui nessa noite se decidem a adorar ao Senhor Jesus? Amém? A decisão e a voz, as palavras de um homem agora realmente amadurecido. Porque se você pega o início da história de Josué, Josué chega para Deus e fala: Deus, eu não posso substituir Moisés. E o que Deus fala com Josué? Seja apenas forte e corajoso. Essa é a palavra de Deus para você aqui nessa noite. Seja apenas forte e corajoso. Nós vemos a história de um homem que amadurece, um homem que consegue chegar ao final da sua história. Sabe, irmãos, às vezes nós começamos tantas coisas e a nossa maior dificuldade é de terminar as coisas. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, quantos aqui, sejam bem sinceros, quantos aqui, assim como eu, já começaram várias vezes a fazer uma academia e pararam no meio do percurso? Quantos confessem seu pecado? Amém? Mas eu creio que em nome de Jesus você vai conseguir concluir esse ano, em nome de Jesus, amém? Deram risada, falaram sobre os 20 quilos que eu prometi que eu ia perder. Irmão, já foram 3. Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Amém? Irmão, é persistência e fechar a boca, é lógico. Não, Rodrigão? Fechar a boca e persistência. Tudo aquilo que nós começamos, quantos aqui já começaram uma faculdade talvez e não conseguiram concluir? Quantos talvez começaram um projeto da sua casa nova e não conseguiram concluir? Quantas coisas nós deixamos de lado, um projeto com seu filho, com a sua filha, e você não conseguiu terminar esse projeto? Sabe de uma coisa, meus irmãos, eu quero que você também anote isso. Na corrida da vida, todos começam, mas nem todos vão até o fim. Todos começam, mas nem todos vão até o fim. Mas eu creio que em nome de Jesus você vai concluir os projetos e os planos de Deus na sua vida. Eu quero crescer esse ano, irmão. Eu quero ir adiante, eu quero findar, sabe, palavras que Deus lançou sobre a minha vida. Eu quero concluir coisas que Deus pôs em meu coração. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. Nós devemos nunca parar de crescer. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: nunca pare de crescer. Fala para quem está do seu lado aí: nunca pare de crescer. Fala para quem está do seu outro lado: nunca pare de crescer. Fala para ele, fala para ele. Mas se nós vamos falar sobre crescer, nós vamos falar sobre ir adiante. Ir adiante. Sair da minha zona de conforto. Sair do meu momento de estagnação. Ir um pouco adiante. Sabe por quê? Porque se Josué tivesse ficado parado desde o primeiro dia, desde o primeiro momento onde Deus chama ele, com certeza Josué não tinha entrado na terra prometida, com certeza Josué não tinha libertado o povo de Deus, com certeza Josué não tinha vencido as batalhas. A gente precisa ir, cara. A gente precisa sair do lugar. A gente precisa receber o nosso chamado e andar. Quantos de nós estamos estagnados? Enraizados, o famoso raiz de mandioca, não sai do lugar, não faz nada, nada acontece, nada ocorre na sua vida. Eu fiz uma breve pesquisa, e quantos são aqui casados? Quantos são casados aqui? Casados, ok. Eu não sei você, mas eu casei com 21 anos de idade. Eu e a Janaína namoramos 7 anos, né? Começamos a namorar com 14 anos de idade, e casamos com 21 anos. E sabe, foi algo incrível na nossa vida. Mas eu fiz uma pesquisa e eu vi dados dizendo que as pessoas atualmente costumam se casar e se dão em casamento a partir da fase dos 30 anos de idade. Muitos talvez irão se casar a partir dos 40 anos de idade.
As estatísticas dizem que a tendência de homens e mulheres acima de 30 anos morarem com seus pais é gigantesca. Nós vemos uma geração que não quer sair do lugar, pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. Cara, como era legal quando a gente era pequeno, assistia TV Globinho, Dragon Ball Z, todos os dias, chegava correndo da escola. Mas chegou um dia que eu preciso ir embora, eu preciso assumir uma vida de homem, você precisa assumir, mulher, uma vida de mulher, e você precisa sair do lugar. Quantos estão entendendo isso? Deixar de ser estagnado. E muitas vezes nós queremos proporcionar aos nossos filhos uma zona de conforto. E eu quero falar isso com você, porque viver uma vida confortante, viver uma vida de conforto é muito bom, não é mesmo? O salário cai todo mês, às vezes não chega até o final do mês, mas cai todo mês. Você está na casa da sua mãe, você está na casa do seu pai, você está em uma zona de conforto onde você pode tomar decisões, e se caso você falhar, alguém vai estar ali pronto para estender a mão para você. Mas Deus, Ele não quer que você viva uma zona de conforto. Deus quer que você viva uma zona de confiança. Consegue entender isso? Confiança é eu poder sair do lugar e crer que eu vou dar um passo e Deus vai abrir uma porta para mim. Eu vou dar outro passo, Deus vai abrir outra porta para mim. Eu vou estender minha mão, e se minha mão não alcançar, Deus vai estender as mãos dele para mim. Viver uma zona de conforto é eu viver todos os dias achando que é obrigação de Deus me abençoar, achando que Deus é mais que obrigação dele fazer tudo por mim, viver como uma criança mimada. E o que nós vemos hoje são adolescentes, jovens e adultos que se acham como crianças mimados, pessoas que não querem assumir um papel de homem, pessoas que não querem assumir um papel de mulher, falar assim: não, eu preciso ir à luta, eu preciso conquistar. Eu aprendi uma coisa desde pequeno com meus pais. Meu pai, eu lembro que quando eu era pequeno e eu queria sair com a Janaína, ir no cinema, e era um fenômeno muito engraçado. Eu tinha uma motinha 50 cilindradas da Sandal. Sandal eu achava que era marca até de protetor solar, mas eu tinha uma motinha 50 cilindradas da Sandal, que eu juntei dinheiro, consegui comprar para o meu primeiro trabalho, que foi na TV Manchete. Quantos lembram da TV Manchete? Lembram de... o que passava na TV Manchete? Era Cavaleiros do Zodíaco. Lembro da TV Manchete, e eu lembro que eu e a Janaína, a gente ia no cinema uma vez por mês, e eu ralava o mês inteiro engraxando os sapatos do meu pai, como um bom pastor que é. Meu pai usava sapato social, e eu engraxava todo o sapato dele, limpava todo o quintal, para eu receber a fortuna de R$10 ao mês, para eu poder sair com a Janaína. E todas as vezes que a gente saía para ir no cinema, o que acontecia? Chovia. Todas as vezes a gente tomava chuva indo para o cinema, parecia algo sobrenatural. Mas eu aprendi com meu pai que tudo aquilo que eu receberia, tudo aquilo que fosse dado a mim, eu deveria confiar nele, eu deveria persistir e lutar por aquilo. E a mesma coisa eu faço com as minhas filhas, com a Nanda e com a Malu. Eu falo para elas todos os dias: filha, você quer algo? Você vai precisar lutar sobre isso. Esses dias para trás, a Malu falou que queria uma sandália, um sapato, não sei o que foi. Aí eu falei para ela: defenda porque eu devo dar o sapato a você. Ela fez uma defesa de tese. Olha, papai, esse sapato vai me proporcionar, tem rodinhas, eu vou poder correr com as rodinhas, eu vou poder fazer aquilo, posso fazer outra coisa. A Nanda, há algumas semanas atrás, ela fez lá na Michele, no estúdio da Michele, ela fez um curso de maquiagem. E aí o curso de maquiagem foi algo maravilhoso, porque a Nanda desde criança, desde os 3, 4 anos de idade, ela sempre se maquiava. E quem é pai de menina sabe que a sua filha não vai maquiar ninguém a não ser você.
Então eu lembro, eu tenho algumas fotos que minha filha me maquiava e tudo mais, e a Nanda maquiava e eu ficava muito feliz, e ela foi crescendo, e um dia, algumas semanas atrás, a Janaína falou: Thales, chega a hora da gente pagar um curso para a Nanda, e a gente precisa pagar alguma coisa para ela, porque é o dom e talento dela. E eu falei: Nanda, beleza, eu vou pagar para você fazer o curso, mas você vai ter que ir até o fim. E eu queria mostrar uma coisa nessa noite. Será que a gente pode abaixar a luz aqui de frente do palco, por favor? Abaixar a luz de frente do palco. Aumentar o som do computador. A gente pode aumentar o som do computador. Rapidinho. Isso. Aumenta o som do computador e passa um vídeo para mim, por favor. Não, espera. Parou. Obrigado. Só vou te explicar. Eu nunca mostrei aqui na casa nenhuma produção minha que eu faço como diretor de fotografia. Mas eu queria mostrar esse vídeo hoje, dessa semana, rapidinho para eu explicar os demais. Pode soltar, Nanda. Salve de palmas para toda a equipe que trabalhou. Obrigado. Pode acender a luz aqui de frente. Mas esse comercial, todos os atores que você viu aqui, a Nanda maquiou todos esses atores para participar desse comercial. E não é porque é minha filha, mas eu queria te mostrar que quando você persiste com os seus filhos, eles vão te dar frutos. A Nanda é uma criança de 13 anos, vai fazer 14 anos agora, no próximo mês. E minha filha, ela consegue entender o valor do trabalho dela. Enquanto você continua afagando o ego do seu filho e deixando o seu filho fazer tudo o que ele quer. Ah, eu não quero viver isso, eu não quero. Ah, tadinho, então deixa ele. Ah, deixa ele ficar quietinho, deixa ele fazer isso, deixa ele se decidir. Meu irmão, você não vai criar confiança nos seus filhos. Pais, você precisa aprender a criar resiliência nos seus filhos. Enquanto você fizer tudo aquilo que seus filhos querem, você não vai criar um homem e você não vai criar uma mulher. Você vai criar um grande bebê que vai viver debaixo da sua saia por resto da sua vida. Josué se decidiu. Quantos de nós aqui nessa noite, quantos nós vivemos uma vida sofrida, quantos nós conquistamos? Eu conheço a história de vários irmãos, quando eu vi a história do Cleverton, que saiu lá do Alagoas e veio para cá, quando eu vejo a história, sabe, do seu Antônio, que teve uma vida tão sofrida na sua adolescência, quando eu vejo a história de tantos, aí a gente cai para uma geração que é nem trabalha e nem estuda, que não quer fazer nada. Amadurecimento requer de nós, enquanto pais, tomarmos uma postura. Eu disse para minha filha: é o seu sonho ser maquiadora? Ok. Você vai usar isso para quê? Para fazer vídeo para o TikTok? Para fazer vídeo para o Instagram? Ou você vai usar isso como uma fonte de trabalho seu? Papai, eu quero que seja o meu trabalho. Então ok, vamos trabalhar. Essa campanha, irmão, vai passar amanhã no GNT Brasil, nível nacional. Uma criança de 13 anos teve a capacidade de maquiar. Não é porque é minha filha, mas é porque eu mostrei para ela uma confiança. Eu confio no potencial da vida dela. Quando eu vejo ela está hoje ali servindo no projetor, eu vejo, a minha filha está no caminho certo. Eu estou convidando vocês, pais, a tomar essa atitude com seus filhos. Até quando você vai deixar o seu filho sair da presença de Deus e você vai falar assim: um dia deixa ele se decidir? Sabe de uma coisa, inclusive isso está no esboço da minha pregação. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu nunca me desviei da presença de Deus. Eu nunca saí da presença de Deus. Mas eu tive uma fase meio rebelde. Eu estava namorando com a Janaína e a gente terminou. E eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu estava no cursinho na época. Falei: eu vou desencanar de igreja. E eu cheguei, eu comecei a ouvir umas músicas estranhas, comecei a andar com uma galera meio esquisita, conheci outras pessoas muito esquisitas. E eu lembro de uma noite que minha mãe chegou para mim e falou assim: Thales, senta aqui na sua cama. E eu sentei na minha cama e minha mãe disse assim para mim:
pega a Bíblia. Aí eu peguei e falei, o que foi, mãe? Ela falou, abre a Bíblia aí. Abre no livro de Atos. Eu falei, tá bom, mãe, e aí, o que tem? Vamos lá, livro de Atos capítulo 1. Começa a ler para mim. Eu falei, como assim, mãe? Ela, lê para mim, livro de Atos capítulo 1. Aí eu li o livro de Atos capítulo 1 inteiro. Ela falou, o que você entendeu disso? Aí eu expliquei na época o que eu entendi para ela. Ela fechou a Bíblia, falou assim, beleza, amanhã a gente vem, a gente vai ler o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, nós vamos ler todo o livro de Atos. Eu lembro que minha mãe abaixou a cabeça, pôs a mão na minha cabeça, abaixou a cabeça dela, pôs a mão na minha cabeça e falou, Senhor Deus, o meu filho foi consagrado ao Senhor, e que ele seja temente ao Senhor todos os dias da vida dele, em nome de Jesus, amém. Mais de 20 anos depois, eu estou aqui pregando para você, porque minha mãe não desistiu de mim. Se você desistir dos seus filhos, alguém vai persistir por eles. E aí nós vemos um mundo hoje, onde a nossa mente tem se atrofiado com algo chamado tecnologia. O nosso maior vilão hoje se tornou a tecnologia. Você vai conversar com um adolescente, você vai conversar com uma criança, você não consegue ter tempo, porque eles estão nos celulares o tempo todo. A tecnologia era para ser um avanço sobre a nossa vida, era para ser algo que trouxesse rapidez sobre algumas circunstâncias nossas. Mas a tecnologia tem destruído lares aqui. A tecnologia tem separado, e eu falei que eu ia anotar essa frase de alguém que disse algo no homem ao máximo, não lembro quem foi que disse, Rodrigo. O WhatsApp aproxima pessoas, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Porque ao mesmo tempo que, lembra, irmão? Quantos lembram aí da ligação por ficha? Punha a fichinha no orelhão, falava, de repente caía a ficha, tinha que ligar de novo, depois era o cartãozinho magnético. Crianças, adolescentes, vocês não sabem o que é isso, mas tinha uma moedinha que a gente colocava no telefone para falar com as pessoas. É ridículo, né? Mas era assim que funcionava. Depois veio o cartão, a gente colocava um cartãozinho. Hoje a gente faz uma chamada de vídeo com quem a gente quiser, aonde a pessoa estiver, a hora que quiser, a gente fala. Mas você vai dentro de uma casa, você vê o pai num canto, a mãe no outro canto, o filho no outro quarto, e cada um separado, cada um com o seu celular, e a gente não tem mais tempo na nossa família. Nós adoramos outros deuses, o Deus da tecnologia. E o que Josué fala? Olha, eu não sei vocês, mas eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem declarar nessa noite aqui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Será que a gente pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! Na cultura judaica existe algo chamado bar mitzvah. Para as mulheres, bat mitzvah, que é a partir dos 12 anos, a mulher se torna, a menina se torna uma mulher. O homem, a partir dos 13 anos, o menino se torna um homem. Ele é lançado para fora. Ele começa a tomar suas decisões. E as últimas decisões que você talvez tenha tomado ultimamente é assistir a vida das outras pessoas, perdendo seu tempo no Big Brother, perdendo o nosso tempo e a nossa masculinidade. Muitas vezes você que é homem, perdendo a sua masculinidade, deixando que o seu filho decida-se por você, deixando que as outras pessoas decidam-se por você. Josué foi um cara que começou a jornada, e nós observamos a vida dele durante essas 5 semanas, e agora chegou ao fim dele. Hoje eu quero te falar sobre 3 coisas que nós vemos sobre a vida de Josué, mas também podemos começar a colocar em nossa vida como podemos nos tornar resilientes, como podemos nos tornar mais fortes, como nós podemos transformar a nossa família. O primeiro item que eu gostaria de falar nessa noite, se você puder, anote comigo, é recupere, recuperar. Diga para quem está do seu lado, recupere, diga para ele. Vamos lá, gente, fala para ele, recupere. Antigamente tinha um brinquedo muito engraçado, eu não tive esse brinquedo, mas eu vi alguns amigos meus terem, que era um boneco que você enchia ele de ar, e ele tinha como se fosse um peso embaixo, e você socava ele ia lá embaixo, e ele voltava, mais conhecido como João Bobo.
É assim que vocês chamam aqui também em Uberaba? Lá em Piracicaba a gente chamava de João Bobo. Dava um soco, ele ia, voltava, dava um soco, ia, ele voltava. Sabe o que é interessante? Porque quando nós vemos a história de Josué, Josué nem sempre foi vencedor. Nós vemos na nossa semana passada, que Josué, quando ele vai lutar contra a cidade de Ai, ele tem um impostor, pecador ali no meio deles, e eles perdem essa guerra. Só que é interessante porque Josué perde essa guerra, e o que ele faz? Ele se dobra, ele se curva, ele começa a falar com Deus, ele começa a clamar ao Senhor, e a palavra de Deus nos fala que na segunda vez quando ele vai lutar, ele vence essa batalha. Em todos os momentos onde Josué é tentado a bater, ele sempre se recupera. Sabe, na nossa vida, nós temos que entender não a maneira como nós vamos cair, mas como nós vamos nos recuperar. Consegue entender isso? As lutas elas virão sobre nós, isso é fato. Mas como você se recupera depois de uma guerra? Como você se recupera mediante a tantas e tantas provações? Porque não é como eu respondo apenas ao sucesso, mas é como eu respondo em meio a uma derrota. As pessoas todas sabem como você pode responder em meio a um sucesso, celebrando, ficando feliz. Mas como você responde em meio às derrotas? Sabe, irmão, eu sou o maior exemplo vivo disso. Durante muito tempo, e às vezes eu acho que esse velho homem quer voltar comigo, às vezes eu não sei perder. E talvez você se identifique comigo. Em um jogo de futebol, e eu não sou lá o grande jogador, e o Lucas sabe disso, mas quando o meu time perde, eu tento dar risada, mas por dentro eu estou assim, a gente podia ter ganhado. Conhece alguém competidor desse jeito? Alguém que é bem competidor em tudo? Quando alguém para do seu lado, quando você era adolescente, alguém parava do seu lado, andava de bicicleta, você queria acelerar a bicicleta para tentar ganhar uma corrida que nem existia. Ou quando você estava na escola, você queria tirar uma nota alta para esfregar na cara de todo mundo, nem era pelo seu intelecto, mas era assim pela uma vitória. As pessoas sabem como você vai reagir em meio a uma vitória. Mas e quando der tudo errado? Eu falei na semana passada que a gente faz planos, e muitas vezes a gente faz plano para derrota, mas a gente não faz plano para o sucesso. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta, talvez reversa. Como você reage quando Deus diz um não para você? Como você reage? Porque muitos de nós estamos falando assim, eu tenho orado durante anos, eu tenho clamado pela minha família, eu tenho clamado por um trabalho, eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de empresa, eu quero fazer algo diferente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, tal. Deus parece que não fala comigo, pastor. Deus não está fazendo nada. Mas às vezes Deus já te disse não, e você está esperando um sim, e achando que Ele não está te respondendo, e Ele já te falou, não é para ser, não vai acontecer, não é da minha vontade, eu quero te levar para um outro lugar muito diferente. Quando nós pegamos Abraão, um cara rico, que poderia ter morado em uma terra realmente enriquecida, Abraão decide, Deus manda Abraão ir morar no deserto. Deus não manda Abraão ir morar em uma região montanhosa, cheia de coisas. Como Deus tem falado conosco, uma vida saudável, ela é medida pela rapidez como nós nos recuperamos. Nós estabelecemos algo aqui sobre essa igreja, de não sermos uma igreja grande, mas sermos uma igreja saudável. Eu decidi por essa igreja, e eu creio que a liderança dessa igreja se decidiu por isso. Nós queremos ver cada um de vocês crescendo de uma maneira saudável em Jesus. Nós não queremos ver multidões e multidões e multidões e a gente crescer descontroladamente, sem saber o nome de cada um de vocês, sem saber o que acontece, como nós podemos te ajudar, como nós podemos somar na sua vida. Nós nos decidimos em amar ao Senhor. Nós nos decidimos aqui nessa casa em sermos saudáveis em Cristo Jesus. Muitas vezes não é porque você não está 100%, não significa que você não possa terminar aquilo que Deus propôs para que você começasse. Eu queria aproveitar o gancho e dar o testemunho da vida da Lara, que está aqui nessa noite. Sobre a Lara,
né, Lara? A Lara, alguns meses atrás, a Lara estava estudando para medicina. E a gente viu a luta da Lara, né? A Lara já foi nossa atriz várias vezes em vários comerciais. E a gente via a luta da Lara. E eu lembro que há 2 semanas antes do culto, a gente estava aqui atrás e eu estava conversando com a Lara. E a Lara disse assim para mim: pastor, olha, eu estou esperando um resultado de Deus para a minha vida. Eu estou esperando que Deus fale comigo. Eu estou esperando, eu já tentei em tantos lugares, eu já prestei tantos vestibulares. E eu quero só que Deus fale comigo. E eu disse para a Lara assim: Lara, acalma o seu coração. Deus no momento certo, Ele vai te responder. E se passaram 1 semana, se passaram 2 semanas, e na segunda-feira agora dessa semana, a Lara mandou pra gente um print que ela passou na Universidade Estadual da Bahia em medicina. Será que a gente pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Deus abençoe, Lara. É saber esperar em Deus. Josué soube esperar o tempo certo de Deus. Irmão, por mim, de verdade, a gente estaria em um outro lugar, um lugar bonito. Talvez a gente teria uma escolinha de crianças maravilhosa. Mas eu sei o tempo de Deus sobre a minha vida. Quantos de nós aqui queremos que Deus faça isso aqui para amanhã? Quantos de nós aqui clamamos por uma cura que seja amanhã? Mas se não for o tempo de Deus agora? Se Deus quer que você amadureça, se Deus quer aparar as arestas, se Deus quer que você seja um pai melhor, se Deus quer que você seja uma mãe melhor, se Deus quer tirar de você esse desejo de ser uma criança mimada, se Deus quer fazer você ser maduro, esse é o tempo de Deus na nossa vida. A segunda coisa que nós entendemos, que Josué aprendeu a ser resiliente. A segunda coisa que nós vemos para acabar essa série de mensagem, é que nós sabemos que Josué soube cultivar um caráter. Nós temos que cultivar o nosso caráter enquanto igreja. Quem é você quando ninguém está te olhando? Às vezes eu termino o culto no domingo e eu cumprimento as pessoas na porta, e eu tenho o prazer de cumprimentar todo mundo, e eu vejo tantas pessoas felizes: pastor, nossa, semana de vitória, nossa, Deus abençoe. E eu pergunto sempre a mesma coisa, e me corrija se eu estou mentindo. Eu sempre pergunto: irmão, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Ligue para nós, vamos conversar, tal. E todo mundo: não, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas eu queria te perguntar: você é essa pessoa na segunda-feira? É a mesma pessoa que eu vejo todos os domingos na porta? É a mesma pessoa que eu vejo segunda-feira? Eu já disse isso na casa e digo mais uma vez: quando as pessoas te espremem, quando o mundo te espreme, qual o suco que você solta? Será uma pessoa amarga? Uma pessoa cheia de amargura, de tristezas? Uma pessoa que tenta se fantasiar e se mascarar em uma outra pessoa? Ou você é a mesma pessoa que nós vemos agora? Você é a mesma pessoa em Deus, você é a mesma pessoa com a sua família. Josué teve um caráter sólido. É muito comum nós vermos pessoas hoje na rede social, fotinha, sorrindo, feliz. Você nunca vê alguém: segunda-feira, que coisa chata. Você vê: segundou, mais uma pra gente, felicidade, vamos lá família, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo tira uma foto, acabou a foto, todo mundo fecha a cara. E aí, pagou as contas? E aí, o que você fez essa semana? E aí, lavou as meias, cueca? Tá bom, vamos embora. E aí, menino, para de encher o saco. Nós estamos vivendo um caráter que não condiz com as nossas atitudes. Josué teve uma vida íntegra, e o seu segredo é porque ele não temia ao homem, mas ele temia a Deus. Eu quero terminar essa mensagem, por favor, eu quero que você preste atenção nisso. Josué não temia ao homem, Josué temia a Deus. Eu acho que tem muita gente aqui preocupada: o que o homem vai falar, o que as pessoas vão falar de você, como as pessoas vão te dar uma notícia, o que as pessoas vão decidir do seu futuro. Mas de uma coisa eu me decidi: quem define meu futuro é Deus. Eu não temo o homem, irmão. Eu não temo as pessoas. Eu temo ao Deus da criação. Eu temo ao Senhor. Irmãos, início da história de Josué
Moisés manda alguns espias ir à terra prometida, então Josué vai junto com outros 10 espias, eram 12 espias, e eles chegam a Canaã, eles veem pessoas gigantes lá, veem cachos de uvas maravilhosos e tudo mais. Só que quando os espias voltam, os 10 espias que voltam, eram 12, Josué e Caleb são esses dois que eu quero fazer uma separação. Quando eles voltam, os 10 espias falam: não, aquele povo é grande demais, aquele povo vai destruir a gente, aquele povo vai comer a gente vivo. E o que Josué e Caleb fala? Não, a gente vai para cima, a gente vai vencer, a gente vai tomar essa terra prometida, porque se Deus prometeu para nós, ela é nossa. Você tem que começar a pensar isso todos os dias. Se Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Eu não temo a homens, eu não temo o que as pessoas falam de mim, mas eu entendo que aquilo que Deus mandou, Ele vai cumprir sobre a minha vida. Por isso nessa noite eu quero te falar, por último, aceite o seu chamado. Aceite o seu chamado. Quantos aqui aceitam o seu chamado nessa noite? Levanta sua mão. Não importa o seu chamado. Não importa o seu chamado. Eu estava conversando com um casal maravilhoso que eu amo muito essa semana. E esse homem disse para mim assim: cara, eu sinto que o meu chamado é orar pelas pessoas. Só que às vezes a oração que eu faço pelas pessoas é uma oração que liberta as pessoas, tira demônios do corpo das pessoas. Eu falei: ah, meu irmão, aceita seu chamado. Eu imagino que ele olhou para mim e falou: meu Deus, isso não é comigo. Mas a gente precisa aceitar nosso chamado. Qual é o seu chamado? Às vezes o seu chamado é sentar do lado das pessoas. Às vezes o seu chamado é apenas orar pelas pessoas. Às vezes o seu chamado é abraçar as pessoas. Às vezes o seu chamado é de trazer a palavra. E eu quero desafiar pessoas aqui nessa noite a trazerem a palavra aqui nesse lugar. Qual é o seu chamado? Josué aceitou o chamado dele. Ele não deixou que nada impedisse a ele. Eu quero ser um humilde servo do Senhor. Eu quero aceitar isso. Aos meus 110 anos eu saio da minha tenda e digo: eu aceito o chamado de Deus. Josué tomou a decisão. Muitos de nós queremos seguir a frase: eu vou obedecer os desejos do meu coração, eu vou aonde o meu coração me levar, eu vou fazer o meu coração feliz, eu vou fazer a vontade do meu coração. E isso que o mundo tem proporcionado para nós. Mas nessa noite nós nos decidimos em amar ao Senhor. Desejos vão embora. Preste atenção nisso e anote por último: desejos vão embora, decisões duram para sempre. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você. E você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer: seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!